Meus queridos, diletos irmãos, a paz de Cristo esteja em vossos corações. Estamos de volta com mais uma parte da Palavra de Deus em nosso quadro do Gênesis ao Apocalipse. No conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre o segundo discurso de Moisés, a lei social. Neste conteúdo, estaremos analisando a continuidade do segundo discurso de Moisés acerca da lei religiosa. Por isso é importante nós observarmos esta palavra que regulamenta as diretrizes que envolvia o culto entre os israelitas e Jeová. Por isso, eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 12, versículos de 1 ao 32, capítulo 23, de 1 ao 8. Moisés recapitula e esclarece no texto as leis que o Senhor deu aos israelitas, evidentemente, acerca das práticas cerimoniais e religiosas. Pois bem, em primeiro lugar, o primeiro fator a observar é o santuário central. São dadas leis com relação ao tabernáculo, nas referências que acabamos de mencioná-las. No santuário central, dois fatores a serem observados. Primeiro, o lugar, Deuteronômio 12, versículos de 1 ao 32. E a Bíblia então recomenda a seguinte expressão: recorrereis ao lugar que o Senhor vosso Deus escolher, de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, para a sua habitação, e ali vereis. Esse lugar tereis os vossos holocaustos e sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos e ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. O local fixo do tabernáculo é mais tarde revelado como sendo a cidade de Jerusalém. E como nós sabemos, Israel se instalou, religiosamente falando, em uma região chamada Siló, onde o tabernáculo ficou ali por muitos anos. Mais tarde foi transferido para Jerusalém, e com a construção do templo por Salomão, o tabernáculo é substituído pelo templo. Porém, são assuntos que nós veremos em assuntos posteriores. O segundo ponto de observação no santuário central são exatamente as proibições. Deuteronômio, capítulo 23, 1 ao 8. Eu não estou lendo as referências por causa do tamanho do vídeo. O vídeo anterior ficou com quase 50 minutos. Por isso, é aconselhável que você dê uma pausa no vídeo. Faça a leitura, depois volte ao vídeo
e continue o seu devocional com Deus. 4 tipos de indivíduos são proibidos de entrar no tabernáculo. Olha isto! E isto tinha que ser levado a sério. O tabernáculo era um lugar de muita responsabilidade. Veja que somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez no ano no Santo dos Santos. Sendo assim, um homem castrado era proibido entrar ali. Deuteronômio 23, versículo 1. Mas um homem castrado, por quê? Porque não dá fruto, não produz, não multiplica. E a religião de Jeová é um estilo de vida que multiplica vidas, bênçãos, membros, pessoas. E um castrado não multiplica, não se reproduz. Era proibido, então, entrar no tabernáculo. Uma pessoa bastarda, isto é, uma pessoa que não era um israelita de nascimento, também não poderia entrar ali. Deuteronômio 23, versículo 1. Uma amonita, Deuteronômio 23 e 3, uma mulher de descendente amonita, filho de Amon, filho de Ló, não poderia entrar ali por ser estrangeira e por não pertencer também a qualquer clã israelita. E um moabita, nenhum moabita e nenhum amonita poderia entrar, portanto, no tabernáculo. Homem, mulher, enfim. Deuteronômio 23, versículo 3. Esta é a primeira seção do santuário central. Em seguida, Deus nos dá regulamentações acerca das cidades de refúgio. E Moisés incluiu em seu sermão, segundo Deuteronômio, capítulo 19, versículo 1 ao 13, quando no texto sagrado Moisés recapitula os propósitos desta cidade. E nós já falamos nisto no vídeo anterior, em Números 35, versículo 9 ao 34, eram cidades estabelecidas para abrigar homicidas, pessoas que matavam por acidente, e ali, seguro, ninguém poderia tocá-lo nele para fazer qualquer vingança, até que os juízes julgavam a causa, e que é uma tipologia de Jesus Cristo, a nossa segurança. E em Cristo estamos seguros, e o diabo não pode nos tocar. Veja como é maravilhoso e precioso a palavra de Deus. Em seguida, Moisés faz lembrança aos seus conterrâneos acerca das festas sagradas. Segundo Deuteronômio 16, 1 a 17, 26, 1 ao 11. Nós temos aqui 2 pontos de observações. Primeiro, o panorama, segundo Deuteronômio 16, 1 a 15, 26, 1 ao 11. São dadas várias instruções acerca das seguintes festas que deveriam serem observadas, a regra da lei de Moisés, que diz o seguinte: a Páscoa, festa dos pães ázimos, Deuteronômio 16, 1 a 8, e 23, 15 ao 22. E você sabe que a Páscoa significa saída, era uma festa que comemorava a saída de Israel do Egito. E eles deveriam comer pães asmo, amargo, sem fermento, para que eles pudessem lembrar o sofrimento que tiveram no Egito
e a grande libertação que Deus lhes concedeu. Segundo, a festa das semanas, Deuteronômio 16, 9 a 12 e Levítico 23, 15 ao 22. Terceiro, a festa dos tabernáculos, Deuteronômio 16, 13 a 15, com Levítico 23, 33 ao 43. A festa das primícias, Deuteronômio 26, 1 a 11, com Levíticos 23, 9 a 14. Pesquise essas festas. Eu não posso explicá-las uma por uma aqui para que o vídeo não fique extenso. Mas você tem a oportunidade de dar uma pausa e fazer uma pesquisa maravilhosa. Segundo ponto de observações em relação às festas de Israel, era as obrigações dos israelitas. Deuteronômio 16, 16 ao 17, quando todos os homens israelitas são obrigados a participar das seguintes festas, e de maneira anual, não poderia faltar a festa da Páscoa. Todos os anos eles iam para lá para festejar e comemorar o grande dia da libertação dos filhos de Israel do Egito, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. Eles eram, evidentemente, obrigados anualmente a comemorar estas festividades na comunidade israelita. Moisés, nesse segundo sermão, ele também aborda questionamentos relacionados aos profetas. Deuteronômio 18, 15 a 19. Nesse texto, nesse versículo, Moisés diz ao povo que o Senhor enviará um profeta que falará por ele e a quem todos devem obedecer. E olha que Jesus Cristo falou sobre isso aos fariseus, às pessoas em sua época. Mas a cegueira espiritual de Israel foi tão grande que não conseguiu entender essa escritura da Santa Lei. Mesmo a Bíblia falando sobre um profeta semelhante a Moisés, e Jesus Cristo sendo um homem especial dentre os homens da época, operante de milagres, pregador, ensinador, mestre, Senhor, e mesmo assim ele foi rejeitado, crucificado pelos seus próprios irmãos, mesmo a Bíblia recomendando o respeito à sua pessoa, o reconhecimento do seu ministério, da sua natureza, do seu ofício, mas mesmo assim o crucificaram. E graças a Deus, porque nós fomos inclusos nesta graça, mediante esta crucificação e a sua ressurreição. Pois bem, o Novo Testamento deixa claro que Jesus foi o cumprimento desta promessa. Dê uma pesquisa em João 6, o versículo 14, para que você possa fazer uma ligação entre as duas escrituras. Moisés também, em seu segundo discurso aos filhos de Israel, ele aborda sobre Israel, Deuteronômio 16, 16 ao 19. Moisés rememora as responsabilidades de Israel perante o Senhor. Eles devem obedecer aos seus mandamentos e ser santos, separados para o Senhor. Eles devem obedecer aos seus mandamentos e se manter puros. Em retribuição, o Senhor os elevará acima de todas as nações. Israel foi instituído como cabeça das nações e não cauda.
Mas como você conhece as histórias deste povo, não foi fácil. E como eu disse em conteúdos anteriores, Deus preservou esse povo graças aos pactos feitos aos pais, Abraão, Isaque e Jacó. E Deus cumpriu a sua promessa e nos trouxe a maior ou o cumprimento da maior profecia bíblica, que foi o surgimento de Jesus Cristo, Filho de Deus, único instrumento de salvação da humanidade. Moisés aborda aqui também assuntos referentes aos levitas. Deuteronômio 18, versículo 1 ao 8. Moisés recapitula os privilégios e as responsabilidades dos levitas. Os levitas tinham o seu ofício acerca das coisas religiosas. Eles não tiveram herança, um estado. Eles foram situados dentro das tribos de Israel com propriedades exclusivas para que mantessem a religião de Jeová funcionando. E os mais responsáveis e principais levitas eram os sacerdotes e o sumo sacerdote. Depois vem os servidores e assim por diante. Outro fator importante recapitulado por Moisés acerca das ofertas, Deuteronômio 15, 21 e 17, versículo 1. Nenhum animal coxo não poderia ser ofertado como sacrifício. Nenhum animal cego, doente ou com defeito será aceito por Deus como sacrifício. Tinha que ser extremamente escolhido, puro, sem mancha, sem risura. Aí você me pergunta, por que isso? Porque é um símbolo da pessoa sacrossanta de Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual. E Jesus era puro, não tinha pecado. Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. Ele veio do céu. E para representar Jesus Cristo, o cordeiro não poderia ter qualquer tipo de defeito. Moisés também aborda neste sermão acerca do ano sabático. E isso é muito importante nessa cultura israelita. Deuteronômio capítulo 15, 1 ao 15. Todas as dívidas devem ser canceladas ao fim do 7º ano. Todos os escravos israelitas também devem ser libertos a cada 7 anos. Os israelitas poderiam comprar um escravo e esse escravo com sua família servia aos seus senhores, mas no período de 7 anos deveriam libertá-los. Caso o escravo gostasse do seu senhor, fosse bem aceito ali e vivesse como uma família, o escravo poderia pedir que colocasse uma argola em seu nariz, como um sinal de uma escravidão para sempre. E ele se tornava um servo para sempre daquele senhor. Mas, em contrapartida, os israelitas não poderiam, no ano sabático, permanecer com pessoas escravizadas. Tinham que libertá-los. E foi assim que Jesus Cristo fez por nós. Ele veio como servo de Deus, Filho de Deus, Cordeiro de Deus, perdoador de pecados, e nos deu a libertação, a liberdade pelo seu precioso nome, pelo seu precioso sangue. E hoje nós somos filhos de Deus, por graças a Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso devemos dar graças a Deus, olhar para Cristo e não olhar para o homem, porque o homem é mau, maligno. O homem só consegue ver os seus defeitos. Ele não consegue ver as suas atitudes boas. Por isso que Jesus nos recomenda olhar para Ele. E assim seremos salvos. Que Deus lhe abençoe. Compartilhe esta palavra. Deixe o seu comentário. Dê um joia. Se inscreva em nosso canal. E fazendo assim, você estará nos
motivando a continuar produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida e a vida de muitos. Não deixe de pesquisar as referências. Isso é importante. Aqui é uma análise panorâmica. Fique na paz e que Deus abençoe a sua vida e a sua família.